dia, professor William aqui, e hoje a gente irá falar sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Eu vou compartilhar com vocês o meu documento e vou transmitir a minha tela para vocês acompanharem também. Não esqueçam que se tiverem alguma dúvida, só desmutar e perguntar, ok? Então vamos lá. Ó, a primeira lei de Newton que a gente vai ver, ela está dentro de um bloco de 3 leis, né? É claro que essas leis elas foram reduzidas de todo o estudo que Isaac Newton fez. Então ele estudou muito, né? Ele teve bastante informações e com isso ele conseguiu desenvolver várias teorias e algumas delas a gente trouxe de uma maneira mais simplificada, né? Então só para a gente poder dar um parecer para vocês, Newton ele nasceu em 1643, certo? E morreu em 1727. Ele foi físico e matemático. E esse livro que ele escreveu, O Princípio, ele é super famoso, certo? Ele apresenta a maior parte da nossa física newtoniana aqui. E foi de uma grande, enorme contribuição para toda a humanidade, né? Aconselho quem quiser depois ler, é muito legal, é difícil, mas é legal. E nela a gente tem as 3 leis de maneira simplificada, né? E Newton ele sempre falou, né, que ele conseguiu chegar onde ele chegou porque ele se inspirou em ombros de gigantes. Gigantes, quem foram esses, né? Tycho Brahe, aqui embaixo, Kepler e Galileu, né? Todo mundo sabe que foram contribuições enormes também para a humanidade. A gente viu força também, cerca de uns 2 vídeos atrás, e a gente viu que força precisa de uma interação, né, sempre entre 2 corpos. E o que a gente consegue ver com isso? Que a força ela inicia o movimento, ela para o movimento, a gente pode sustentar um corpo, por exemplo, a cadeira pode sustentar uma pessoa, ou a gente pode deformar um objeto, por exemplo, um carro, né, devido à força. E o nosso foco hoje é ver sobre a primeira lei de Newton, que a gente conhece como lei da inércia, tudo bem? O que ela fala? Todo corpo mantém-se em repouso ou em movimento uniforme, lembrando que movimento uniforme a velocidade é constante, tá? Ao longo de uma linha reta, ao menos que seja forçado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que se um corpo ele está parado, ele permanece parado. E se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Até que venha uma força e atue sobre ele. Então, se ele está parado, ele começa a movimentar, ou se ele está em movimento, ele pode ficar parado. Ou ele pode aumentar a sua velocidade de acordo com a força. Pode parecer óbvio essa explicação, mas as pessoas acreditavam que alguns corpos, eles tinham as características dele de estar sempre em movimento. Então, eles não viam isso como uma capacidade do corpo. Eles acreditavam que o corpo ele ia andar ou ele ia permanecer de acordo com a vontade dele ou com a vontade divina, né? Não entendendo isso como uma maneira científica. Então, isso é muito importante porque ela fundamenta toda a dinâmica, ela unifica, né? Deixa eu mostrar, já estou mostrando para vocês. E aqui a gente coloca, eu coloquei para vocês um quadrinho, né, que fala assim, né, Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí o dono do Garfield, né, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física, que nesse caso era a da inércia, né? Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. O Garfield não está errado, está certíssimo. E aí ele fala, né? Se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação como qualquer outro corpo. Então, gente, é algo que a gente havia falado. Um corpo em repouso permanece em repouso, um corpo em movimento permanece em movimento. Essa é a nossa teoria. Até aqui, vocês têm alguma dúvida?
Vamos seguir, então. Vou mostrar para vocês os exemplos de hoje, então. Então, um exemplo, né? Quando um corpo está em movimento, ele freia bruscamente, ele é arremessado para frente, pois todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Aí eu coloquei 3 situações para vocês aqui, ó. Primeiro, o cara que está em cima da moto, se ele frear bruscamente do nada, a moto para e o condutor vai ser arremessado, porque o condutor também estava com velocidade. Ele também não tem nada que amarre ele na moto, então ele vai ser arremessado. Diferente do cara que está dentro do carro. Ele fica aqui dentro, só que aí quando o carro freia, como ele está ligado ao carro, ele também fica parado no carro. Mas se ele não tivesse usando um cinto de segurança, ele seria arremessado também, igualzinho o cara da moto. Por isso que o carro acaba sendo um pouquinho mais seguro que a moto, né? Se a pessoa estiver usando o cinto de segurança, é claro. E aqui a gente tem o ônibus, né? Ônibus ou metrô. Se ele freia ou ele acelera muito bruscamente, as pessoas são jogadas para frente ou para trás. Por quê? Devido à inércia. Inércia é essa característica estudada por Newton. Se a gente pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês, a apostila na página 59, vai aparecer aqui para a gente o quê? Ó? Aula 15, princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Conceitos e aplicações. Vocês conseguiram pegar aí na página 56, 59, desculpa, 59. Conseguiram? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não. Peguem aí na página 59. O que ele destaca aqui foi o que a gente já havia falado, né? Ó. Os corpos tendem a permanecer em seu estado original de repouso ou em movimento retilíneo, a menos que uma resultante de forças atua sobre ele. Então foi o que a gente já havia falado, né? O corpo ele vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele, né? Até que a resultante das forças. E a gente viu força resultante também na nossa última aula. Quem não viu, assista o vídeo anterior. E aí, qual que é o enunciado formal, né? Então, como que Newton colocou no livro lá do princípio que ele havia escrito, né? Eita, que tá ruim aqui. Vamos modificar isso aqui. Ele coloca, né? Ó, caso a resultante das forças atuantes sobre o corpo seja nula, o corpo mantém em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sua velocidade vetorial é constante. Então, se a força resultante for zero, lembra que força é uma grandeza vetorial. A sua velocidade vai ser constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a aceleração é nula. A aceleração é nula. A velocidade não vai alterar a sua intensidade. Ok? Nem sua direção, nem seu sentido. Tudo bem? E como é que eu sei que a resultante das forças vai ser zero? Quando as mesmas forças que agirem sobre ele anularem uma a outra, né? Vai anular uma a outra. Por isso que a gente sabe que a força resultante vai ser zero. Tudo bem? E aí, o que fala essa resultante das forças, né? Que é uma força imaginária que substitui todas as outras e não corresponde à interação física. Exatamente. Por quê? Porque a força resultante vai ser a simplificação de todas as outras que estão atuando sobre ele. E a soma vetorial quer dizer que todas as forças que estiverem atuando sobre ele, a gente vai trocar todas as forças por apenas uma. E aí a gente pode usar mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentido oposto, perpendicular, ou um ângulo qualquer, e a gente usa a lei dos cossenos. Ok? Dúvidas até aqui nos exemplos, gente? Dúvidas? Não dúvidas? Dúvidas? Não dúvidas? Ok, vamos continuar. Vamos pegar então agora o equilíbrio, que fala o seguinte, né?
Se a força resultante que estiver atuando sobre ele, né, ela for zero, ele vai estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E aí, qual que é a diferença deles, né? Que se ele estiver em repouso, ele está em equilíbrio estático. Quer dizer que ele está parado. Ele não se mexe em relação a ninguém. A ninguém não. A nenhum... ele não vai se mexer em relação à Terra, né? E equilíbrio dinâmico vai ser quando ele vai estar com a somatória de forças igual a zero, só que ele está se movimentando em relação à Terra. Ok, senhores? Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro exercício, que fala o seguinte, né? Ó. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário, em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisa como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra pareciam estar sempre se movendo de leste para oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar seu movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o princípio aristotélico foi o quê? A inércia. Foi a nossa própria inércia. Por que foi a inércia? Lembrem que se um corpo ele está dentro do vagão, ele, a pessoa e o trem estão com a mesma velocidade. Se eles estão com a mesma velocidade, eles vão apresentar, né, as mesmas características. Então, a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se ele soltar a bolinha vai se deslocar para frente, né? Então, aqui vai estar a pessoa vai soltar a bolinha, né? A bolinha ela também tem velocidade para frente, como a pessoa tem. Então, mais para frente vai estar a pessoa e a bolinha vai estar aqui, porque a bolinha não vai poder se deslocar em relação à pessoa. Ela está com a mesma velocidade que ela. Então, os dois vão ter que estar na mesma posição futuramente. Ok? Isso foi simples, né, gente? Isso foi bem simplesinho. Vamos lá, vamos fazer o exercício 2, então. Ele coloca uma tirinha pra gente. Uma pessoa está dirigindo com cinto de segurança. A outra está dormindo sem cinto de segurança. Aí ele bate o carro. Pei! Aí a pessoa pergunta, né? Do que você morreu de quê? Aí ele, de inércia. Por que ele morreu de inércia? Porque o carro parou e ele tinha a velocidade do carro. Então ele foi arremessado e acabou morrendo. Ao analisar a situação apresentada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro mantém-se em repouso? Não, ele permanece com a velocidade. Oh, Jesus. Permanece com a velocidade. Outro dele ao banco do banco do veículo. Então, a única certa é a B. Dúvidas até aqui, galera? Não. Dúvidas, não. Will, tá tudo travado. É só no meu? Acho que sim. O meu também deu uma travada na hora que você estava falando. Mas voltou ao normal? Voltou, mas enquanto você estava explicando as letras, começou a travar. Só no 2? É, Então eu vou voltar no 2 aqui, pode ser? Agora destravou. Repete o finalzinho do exercício, claro.
Vamos voltar lá. Eu vou voltar do começo, porque aí se alguém perdeu, pega de novo, tá? Tem lá a pessoa dirigindo o carro, né? Percebam que ela tá com o cinto de segurança. Pilantra, né? E o amiguinho dela tá sem o cinto, ó. E ele está desacordado, ele tá dormindo. Aí o carro bate, pê! E aí o outro cara que morreu também pergunta: Você morreu do quê? Ele de inércia. Lembra, ele tá sem o cinto de segurança. Quando o carro parou, ele foi longe. A pergunta é: ao analisar a situação apresentada na tirinha, quando o motorista freia bruscamente, o passageiro, né? Ele quer saber do passageiro que está na outra dimensão já, né? Então ele fala: mantém-se em repouso? Não, porque o carro estava em movimento. Então ele permanece em movimento. Tende a continuar em movimento correto e colide contra o para-brisa, certinho. É empurrado para frente por inércia. Não, a inércia não vai empurrar, ela vai permanecer o movimento dela. Ok? Ninguém empurra ninguém, né? Nesse caso da inércia. Permanece junto ao banco do veículo por inércia. Não, porque o banco não vai soltar também. Só se o banco tivesse solto. Se o banco tivesse solto, ele sairia. Mas como ele não está, ele permanece preso. Ele vai voar em relação ao banco. Tudo bem, gente? Dúvida? Ficou claro? Travou? Não travou? Não travou, não, agora foi. Foi? Então, maravilha. Maravilha. Vamos para o nosso, então, último exercício da aula, gente. Olha que triste. Né? Ó, um automóvel desloca-se com velocidade constante. Ou seja, quer dizer que a aceleração que ele está tendo nele é zero. A aceleração é zero. Zero. Sobre uma estrada plana, que nesse caso ela está aqui, ó, horizontal, sobre a ação de quatro forças. Peso, que vale 1.000. Então, lembre, se a aceleração é igual a zero e a velocidade constante, quer dizer que a força resultante, ela também é zero, ok? Ela também é zero. E aí ele fala, o peso P, a normal que a gente não sabe o valor, a força propulsora do motor que a gente também não sabe, e o atrito que vale 300. Então, lembrem, a força resultante é zero. O que eu tenho para baixo tem que ser igualzinho ao que eu tenho para cima. Se a minha normal vale 1.000, se meu peso vale 1.000, a minha normal tem que valer quanto? 1.000. Tem que ser igualzinho. O que eu tenho para cima tem que ser igualzinho ao que eu tenho para baixo. Então, a normal tem que ser 1.000, certo? Então, ele coloca aqui que a normal tem que ser mais... Não, errou. A C e a D estão erradas. Elas têm que ser igualzinha a 1.000. E o que eu tenho para trás é um atrito de 350. A força que o motor faz também tem que ser 350. Só resta a alternativa A. Por quê? Porque a primeira lei fala que um corpo ele vai estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, desde que a somatória de força sobre o corpo seja igual a zero. Tudo bem, gente? Tudo bem para vocês? Eu gosto de ouvir dúvidas. Não ouvi dúvidas aqui no capítulo. Será que vocês entenderam mesmo? Alguém perguntou. Adoro. Pergunta, Vicente. Pode desmutar, não tem problema não. No primeiro exercício, a bola está parada em relação ao passageiro? Isso, porque ambos estão com a mesma velocidade, né? Ah, tá. Eu não sei se você já viu, mas tem umas pessoas que tentam fazer uma experiência de pular dentro do Já, metrô. já vi. Então, e a pessoa vai cair aonde? No mesmo lugar, porque ela está com a mesma velocidade que o trem, né? A não ser que o trem esteja acelerando ou que o trem esteja freando. Uhum. Mas aí ela vai permanecer no mesmo lugar. Tá bom. Eu também tenho uma dúvida na 3.
Na 3, pode Isso. perguntar. Eu não entendi porque a força vai ser 350 newtons. Tipo, não ia parar? Se ele tivesse com 350? É, porque, tipo, se ficar todas as forças anulando na minha cabeça, tipo, vai parar. O carro ia ficar parado. Sim, eu entendo. É que, lembra, no princípio da inércia, se a força resultante for zero, a velocidade ela tem que ser constante. Quando ele diz constante, ou ele tem a velocidade zero e permanece com zero, ou ele tinha 2 metros por segundo e permaneceu com 2 metros por segundo. Por exemplo, no espaço, a gente joga, tem um foguete. Por que o foguete no espaço ele pode desligar os motores? Porque ele vai permanecer com a velocidade que ele tinha. Não tem ninguém para frear ele lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Show, muito bom, Vicente. Você está muito acordado. Parabéns. E aí, galera? Dúvidas a mais? Enzo, Nonata, Maria Luana, Rafa, Roberto e Sabrininha. Tudo bem para vocês? Tranquilão. Tranquilo? Tudo sim? Desenrolado. Beleza, galera. Então, tentem fazer essa lição da aula 15. Ela também vai ser super teórica, não vai ter nada de conta. E aí vocês anexem para mim lá no sala de aula. Tá bom? Eu vou interromper a gravação, mas a gente continua daqui. Galerinha, até a próxima aula. Se inscreva no canal.